fazendo uma ilustraçãozinha aqui. Deixa eu perguntar para você. O que é caridade para você? Se colocar no lugar do outro. Faz um exercício de memória, lembra de você para você, no momento que você praticou uma caridade, e deixa a gente ouvir o que você sentiu de volta, o que essa caridade trouxe para você. Acho que foi uma coisa simples, assim, então no carro, uma pessoa veio pedir alguma coisa, eu baixei o vidro, conversei com ela, dei um sorriso, falei bom dia para ela, isso foi gostoso, assim, né, a minha receptividade. Para mim, também. Se você tivesse escolhido uma outra palavra, a palavra caridade não existisse, que palavra mais se aproximaria dela? Para definir caridade. Amor. Mais uma no nosso Data Caridade. Lá no canto. O que você... Isso. Já me acharam aqui, né? Já acharam aqui. Você escondendo, mas não acharam, né? Me diz o que é caridade para você? Foi uma que eu fiz uma vez aqui na casa, que eu trouxe umas roupas que eu não ia usar mais e trouxe uma sacola para doar para cá. Perfeito. Quando você fez esse ato, o que você sentiu dentro de você? O que esse ato trouxe para você? As roupas você trouxe para casa para serem doadas, mas o que o seu ato trouxe para você? Um alívio, tipo pulsar, pude ajudar alguém. Muito bem. Se não existisse a palavra caridade, qual seria mais? Ajuda. Muito bem, ajuda. Me contrário. Quer que muda? A gente muda. Né? Vamos lá. Me diz o que é caridade para você? Eu acho que o que eu falo é a gente se Colocar no lugar dos outros. Legal. Quando você praticou a caridade, o que isso trouxe de bom para você? Uma bem-estar, né? Bem-estar. Está fazendo a sua parte, está fazendo o que é possível. Perfeito. Uma palavra, se não existisse caridade, poderia substituí-la? Amor. Muito bem. Veja onde a gente encontra um padrão quando a gente fala de caridade. Né? É isso que eu gostaria de conversar com você hoje, com vocês todos hoje. A caridade muitas vezes ela é mal compreendida. Ela não é entendida, o seu significado. Ela passa, às vezes, por um favor, muitas vezes uma coisa que eu faço porque se sente obrigado a fazer. E muitas vezes a caridade ela é feita com outros propósitos. Eu tive vários exemplos disso, de grandes filântropos, de grandes milionários, empresas que fazem doações milionárias, que evidentemente é muito importante, mas que não fazem, senão outro motivo a não ser o palco, o holofote, o abraço, a honraria. É importante a gente compreender que a caridade tem duas mãos, ida e volta. A gente pratica para o próximo e não se dá conta que estamos praticando para nós mesmos. E caridade independe de matéria. A caridade, aquela que Jesus nos ensinou e que Ele praticou durante toda a sua jornada aqui com a gente, ela é muito simples, ela é muito verdadeira, ela é muito amorosa. A caridade está na forma como a gente começa o nosso dia. A caridade está na forma, no sorriso que a gente oferece aos nossos familiares logo de manhã. A
A caridade está na minha capacidade de observar que determinada pessoa não está no momento ruim e me oferecer para ajudá-la, nem se for com o meu silêncio para ouvir, porque o silêncio também é uma caridade. Às vezes, a caridade que as pessoas precisam não é só a ajuda financeira, a roupa, a comida, que também é importante, mas é o abraço, é o seu tempo. Quando Deus nos dá a vida, Ele nos dá um prazo de vida nesse planeta. E Ele nos dá a vida para ser usada, não para ser guardada. Ele nos dá a vida para que a gente se coloque à disposição do nosso próximo. Então é importante a gente expandir o nosso conceito, a nossa ideia de caridade, que ela é muito mais abrangente do que muitas vezes a gente imagina. Ela não é só a colaboração, ela não é só fazer parte de um determinado grupo. A caridade, ela está na essência da nossa criação. Se quisermos trocar a palavra caridade, podemos trocá-la por amor. Podemos considerar sinônimos uma da outra. E amor é a energia que nos rege. Amor é a fonte criadora. Amor é Deus. Amor é o nosso Pai. É de amor a centelha que Ele nos dá quando nos dá a vida. E ao nascermos e ganharmos esse tempo, Ele nos dá assim de presente, de mão beijada, sem nos sobrar nada por isso, o tempo, que é a moeda mais valiosa que nós temos nas nossas vidas. O tempo vale amor, trabalho, se colocar em movimento. Então a prática da caridade, ela está dentro de nós. Muitas vezes mal compreendida, às vezes adormecida, e às vezes mal administrada. Para a gente sentir os momentos que a vida nos coloca para exercer a caridade, a gente precisa de um certo treino, de uma certa boa vontade. A nossa vida é muito desbalanceada para o lado material. Pende demais para o lado material e de menos para o lado espiritual. Quando deveria ser, no mínimo, no meio. Para que nós dessemos valor no que realmente é real, no que realmente é importante. E nos importássemos materialmente com aquilo que necessitamos. Não mais isso. Exercer essa observação é primeiro estar atento, porque ela acontece a todo momento. É na rua, é ao chegar ao trabalho, você entra no seu local de trabalho e tem uma pessoa recolhendo lixo, completamente invisível. É o bom dia que você oferece para essa pessoa. É a bandeira de paz que você levanta no seu lar. É a busca pelo diálogo, pela compreensão. É evitando o confronto. Ser vigilante é praticar a caridade. Esse conceito ele é muito maior e muito mais abrangente do que a gente normalmente generaliza e o interpreta. Jesus veio à Terra e ele só praticou a caridade. Jesus
doou a palavra, que é a ferramenta mais importante para nos mantermos em linha, em retidão. Jesus tinha um olhar terno, que é repetido várias vezes no Evangelho, que chamava a atenção. Jesus distribuía calma, tranquilidade, paz. Jesus curava. Portanto, ele nos deu exemplo do começo ao fim de praticar a caridade. A caridade para o próximo, que reverte para nós, mas a caridade também de nós para nós mesmos, que está na humildade de reconhecer as suas falhas, os seus equívocos, que todos nós temos, e a nossa capacidade de se reinventar diante daquilo que nós aprendemos nesta casa, por exemplo. Essa é a prática da caridade para nós mesmos. Nos perdoarmos daquilo que parece imperdoável, nos amarmos verdadeiramente, para que possamos amar o próximo verdadeiramente dobrado. Este é o sentido da caridade que o Evangelho nos traz. Eu gosto sempre de usar o exemplo de Jesus, porque a gente sempre busca um exemplo das coisas que a gente fala aqui, e Jesus é um exemplo que não é. Não corro esse risco. A todo momento, ele praticou a caridade. Ele praticou a caridade em todo momento. Jesus não fazia distinção entre as pessoas. Ele andava ao lado de coletor de impostos e de prostitutas, o que para a época era uma coisa impensada, proibida. E ele fazia. Portanto, é importante que a gente expanda o nosso conceito, a nossa ideia de caridade, porque ela está em tudo. Ela está na nossa essência. Na forma como nós tratamos os nossos animais, da forma como nós combatemos as discriminações, da forma como nós nos afastamos do ódio, da inveja, do duelo. Tudo isso é caridade. Então, como vocês disseram, caridade é um sinônimo de amor. Mas para quê? Olhando para a gente no processo individual de cada um de nós tem um caminho que nós mesmos traçamos e nos empenhamos aqui em cumprir. Porque quando falamos da importância do conhecimento, do autoconhecimento, por que a caridade é o terceiro item? E ela está no final mais parecendo como um fecho. Por que a necessidade da caridade? O tema que estamos falando hoje. O conhecimento é necessário para que a gente entenda a verdadeira realidade, a eternidade de nossas vidas, para que não nos vitimizemos pelas coisas que acontecem conosco. Tudo isso é através do conhecimento adquirido, tanto o conhecimento formal, acadêmico, das ciências que o homem conhece, como das informações que a doutrina nos trouxe, reveladoras, desacortinando um mundo diferente. Este é o conhecimento, é a primeira base do tripé, que é necessário, porque podemos compará-lo ele à base de uma casa. Porque a partir do conhecimento
você começa a olhar para dentro de você e aplicá-lo, identificando de forma verdadeira, isso é muito importante, a verdade para com nós mesmos. Nenhuma máscara, para que possamos identificar os pontos onde precisamos melhorar, com a humildade necessária, com a fé necessária, para cair e se levantar várias vezes. Porque o caminho é difícil mesmo. Ninguém disse que era fácil. Com o conhecimento adquirido, a realidade à nossa porta, e praticando o autoconhecimento, veja que você não precisa terminar uma coisa para começar outra, elas são convergentes. Onde cabe a caridade? O conhecimento formal, da espiritualidade, da eternidade, da vida, da criação, conhecimento acadêmico. Eu me conhecendo, sei que aqui eu fraquejo, sei que aqui eu tenho que tomar cuidado, aqui eu preciso me policiar, sabe? Eu sei que eu preciso melhorar a minha vibração, o que eu penso, eu sei que eu preciso pensar antes de falar. Trabalhamos o conhecimento, estamos trabalhando o autoconhecimento. Está muito claro para que serve. Mas e a caridade? O que ela vem fazer nesse conjunto, nesse tripé? A caridade vem colocar o nós antes do eu. Quando você oferta o que você tem de melhor ao seu semelhante, você está colocando o nós antes de você. Você está priorizando o coletivo. Você está dando importância devida ao coletivo. Isso nos faz raciocinar da razão do processo todo. Do crescimento de cada individualidade, do ponto de vista científico, espiritual e do amor, para a convergência coletiva. Percebem? Quando as individualidades crescem, a gente não vai entrar no campo das energias, o que isso provoca nas vibrações, mas é muito intenso. As sociedades mudam de patamar, as sociedades se elevam. Este é o crescimento que o Pai espera de nós. Porque é somente desta forma, agindo com o nós primeiro do que o eu, que eu serei partícipe e coautor da obra de nosso Pai. Esta é a razão de nos doarmos. Porque a vibração que se espera de nós é a mais tênue, mais verdadeira e mais amorosa. A cada ponto, a cada degrau que subimos nesse sentido, carregamos com a gente uma coletividade junto. Cresce o planeta, muda a psicosfera. Então é preciso que a gente sempre pense: sim, sou encarnado, tenho as minhas necessidades, mas que comecemos a dar o devido valor a cada coisa. Se preocupar mais em olhar para dentro de si e para o nosso próximo do que olhar para nós mesmos, de fora para dentro. Ter mais fé. Ninguém veio
dado com a vida por Deus para sofrimento eterno. O nosso papel, a nossa tarefa aqui é crescer através do amor, edificando a nossa fé, edificando a nossa vigilância e revendo todos os dias os nossos verdadeiros propósitos de vida. É nesse sentido que se abre um caminho imenso na nossa frente e que passamos a enxergar a vida sob um outro prisma. Começamos a entender esta engenharia cósmica, divina, que nos faz viver, exercitando os sentimentos de gratidão e a fé, acima de tudo. A fé é a nossa grande muleta para os momentos de dificuldade. É nela que nós devemos nos apoiar. Porque ter fé é acreditar. É acreditar naquele que nos criou. Portanto, a necessidade da caridade, ela nos põe num nível de raciocínio, de pensamento diferenciado daquele materialista. A gente passa a entender e a sentir as energias que vibram a partir dos atos de caridade. Como isso é transformador. E é exatamente disso que nós precisamos neste exato momento. No momento em que o planeta está tão atribulado, se me permitem usar essa palavra, onde as pessoas são mais convidadas a ter medo do que a amar, onde as pessoas dão cabo da vida por desistência, por não ter para onde olhar e nem se apoiar. É este momento atual que nos é chamado a fazer a caridade, a praticá-la, a fim de nos fortalecer, a fim de criar uma armadura plasmada no amor que nos defenda de todas as intempéries que estamos passando por merecimento e não por acaso. Não existe casualidade na obra de nosso Pai. Existem deveres, existe responsabilidade. Não há lugar para a vitimização. Há lugar somente para o caminho do amor, que é o caminho da nossa evolução. Quando praticamos através da caridade, fica mais fácil compreender o sentimento de calma, de tranquilidade que nos dá quando você a pratica. Porque você está indo na sua essência. Você está revisitando a sua essência. Quanto mais você faz isso, o seu diapasão vai mostrar. Mais a sua vibração vai mudar. E você se coloca num plano em que as coisas começam a ser melhor compreendidas, mais aceitas, mais em linha do que o nosso mestre nos ensinou. Então, o grande desafio nosso é
treinar essa percepção. É perceber esses momentos que a vida nos oferta. Procurar acordar, sair de casa com o olho mais treinado, com o coração mais amoroso, para que possamos ver, observar, detectar, para que possamos agir. E o melhor lugar para começarmos a fazer isso é dentro da nossa própria casa. Ali nós temos todos os testes, todos os dias. Este recorte maravilhoso que a misericórdia divina nos deu. Não é? Porque é muito fácil dizer que, pela fraternidade de todo o planeta, difícil é aguentar o meu vizinho que toca bateria às 10 da noite. As pessoas estão mais interessadas no cachorro que morreu atropelado ali, não pelo animal que merece todo o nosso respeito, do que os 200 soldados mortos na guerra da Ucrânia. Então nós precisamos criar um balance, um equilíbrio nas nossas vidas, aprimorando a nossa percepção, aprimorando a nossa capacidade de olhar, de detectar. Em casa isso acontece todo dia. Em casa temos a chance de nos vigiar, de nos segurar, de exercer a paciência. Quantas vezes? Se passarmos para o nosso ambiente profissional, então isso talvez até dobre. Combater os nossos medos. Achar que tudo vai acontecer com a gente. Tudo isso cria entre a gente um imobilismo que não serve. Que não serve a nada. Cria uma incapacidade de atuar. Tamanho o medo que nós absorvemos, tamanho o medo que nós criamos em nossas vidas, pela falta de fé, pela falta de oração, pela falta de amor. Este é o momento de começarmos o processo de reverter isso. Mas é preciso se levantar. É preciso sair da letargia e se colocar no movimento. E o movimento da caridade nos leva à expansão de nossas consciências. Agir, trabalhar, se educar, conhecer. Este é o nosso papel fundamental. Este é o grande tesouro que vai ficar conosco. Mestre, esteve em outras, todas as reencarnações neste planeta, um em outro, cada um de nós aqui passaremos. Até chegarmos a um determinado momento de que verdadeiramente a sua participação na obra do Criador ela aumenta. Olha, por exemplo, de Jesus de novo. Um espírito daquela magnitude, com tamanha existência, se propôs passar pelo que passou para poder inaugurar o amor entre nós, porque ele é coautor da obra de nosso Pai. Através do acúmulo de experiências, de encarnações e de momentos, como o nosso momento atual.
Então é hora de redobrarmos. Esse negócio está certo, será? Acho que não, né? Só para a gente redobrar a nossa atenção, redobrar a nossa fé, a nossa vontade. O fato de estar aqui hoje, uma noite de quarta-feira maravilhosa, um feriado, é um exemplo de que estamos buscando o caminho. Mas a gente tem que se lembrar que o caminho está dentro de nós. Nos é dado toda a instrumentação para que possamos trilhar o caminho. Mas o caminho está dentro de nós. Está dentro do nosso lar maior, que é a consciência de cada um de nós. Para a gente encerrar, vamos manter essa vontade de observar onde a vida nos proporciona a oportunidade de ajudar o nosso próximo. Estamos ajudando a nós mesmos. Para a gente encerrar com a frase que Jesus nos deixou: fora da caridade não há salvação. Uma boa noite para todos nós. Que nesse momento a gente possa fechar os nossos olhos e nos entregar a essa ação que vamos fazer agora. Que a gente possa se motivar a viver essa fluidoterapia com toda a sua intensidade, realmente levando o nosso pensamento a realizar o que nos será proposto agora, para que possamos atingir os resultados que esse trabalho se propõe para nós. Para isso é muito importante que a gente perceba o nosso corpo nesse momento. Estão sentados na cadeira, em uma posição confortável. A gente sente ali a pressão que o nosso corpo faz sobre a cadeira. A gente sente os nossos braços, as nossas pernas. Percebe o nosso corpo de uma forma geral. Percebe o ambiente que nos envolve. E sabendo que estamos aqui em uma casa espírita, estamos cercados por energias de amor, de plenitude, de tranquilidade. Nós vamos sintonizando o nosso pensamento na condição dessas vibrações e vamos percebendo essa energia divina envolvendo-nos no topo da nossa cabeça, para então partir para todo o corpo. Estamos sendo banhados em luz nesse momento, com auxílio dos espíritos amigos que nos ajudam nessa vida. E o quanto nós conseguirmos e pudermos acompanhar esse banho energético que nós vamos recebendo, percebendo a energia entrar
sobre a nossa cabeça e percorrer todo o nosso corpo. Quanto mais a gente conseguir acompanhar esse movimento, mais intensamente a gente vai sendo tomado por ele. E conforme isso vai acontecendo, a gente vai cada vez mais sendo iluminados. A gente vai brilhando, carregando essa energia divina que nos envolve e alimentando cada célula do nosso corpo com esse fluido direto do Criador da vida. E não há nada no nosso corpo que escapa do abraço, do carinho, do aconchego dessas energias divinas. Cada célula de cada órgão, de cada componente da nossa biologia é gentilmente abraçado por essas energias renovadoras. Cada um dos nossos sistemas biológicos, a saber, o sistema que comanda a nossa respiração, com todo o seu time em funcionamento, o sistema que faz correr o sangue pelo nosso corpo, o sistema que nos ajuda a movimentar o corpo, o sistema que protege-nos contra os agentes externos e tantos outros sistemas que fazem o nosso organismo funcionar, vão sendo então envolvidos nesse trabalho de reenergização, de reequilíbrio, de renovação que somos envolvidos nesse instante. E aqueles exercícios que certamente todo mundo já fez, de deixar o ar entrar e deixar o ar sair conforme o ritmo natural da respiração, a gente pode vivenciá-lo nesse instante para nos sentir plenos na vida, desfrutando da bênção desse movimento que é a respiração, para perceber a vida e respeitando o movimento natural do nosso corpo, nos sentir próximos de Deus. Não há motivo de ter pressa, porque desejamos apenas viver o momento presente. Esse momento que somos amados pelos amigos da espiritualidade e, mais importante de tudo, por nós mesmos. E todo esse trabalho, todo esse movimento de amor vai então trazendo-nos um sentimento de plenitude. E junto com esse sentimento de plenitude, vamos experimentando a confiança, a esperança,
a segurança, o bem-estar. E então a gente passa a ser preenchido por um sentimento divino de presença, capaz de experimentar a grandeza da vida em seus aspectos espirituais, e que na verdade estamos agora procurando descrever por palavras algo que para nós ainda é indescritível pela limitação da nossa linguagem, mas é um sentimento grandioso. É um sentimento que não se mistura nem com a excitação da alegria, ou com a agitação da ansiedade, porque é um movimento pleno das nossas emoções. Nesse momento, Deus, nós simplesmente estamos satisfeitos e realizados por estar aqui, vivenciando esse momento. Nesse momento, Deus, o nosso coração brilha, porque reflete a grandeza da vida e as ondas luminosas de que somos alvos nesse instante. E reconhecemos-nos como criaturas divinas, portadores de uma capacidade grandiosa de amar. E sentimos-nos agora, Deus, desejosos e motivados de aproveitar essa oportunidade da encarnação para fazer o melhor em cada desafio que nos for apresentado a partir de hoje. Antes de encarnar ao Pai da vida, sabemos hoje que no plano espiritual choramos por essa oportunidade quando nos alcançou, porque sabíamos da urgência que sentíamos de poder viver essa oportunidade. E agora, Deus, nesse movimento da fluidoterapia, em que somos alcançados pelo carinho e pelo acolhimento das espiritualidades de amor, temos renovado em nosso espírito o senso de compromisso e responsabilidade, de que fomos tomados antes de encarnar, diante da seriedade da oportunidade que estávamos prontos para viver e que agora vivemos. E compreendendo a grandiosidade do que está acontecendo nesse instante na nossa vida espiritual, renovamos o nosso compromisso de fazermos o nosso melhor em cada uma das escolhas que realizarmos no nosso dia a dia. E para que isso seja possível, sabemos que é necessário não apenas orar como estamos orando, mas vigiar também. E como é importante, Deus, termos um ambiente seguro e equilibrado para tanto orar quanto vigiar. E por isso pedimos ao Senhor e aos Espíritos que nos auxiliam que possamos fazer do nosso lar esse ambiente seguro, para que o nosso lar, a nossa casa, possa ser
um local que vai nos dar a condição de encontrarmos as energias que aqui estamos encontrando, para quando eventualmente, Deus, sentirmos um pouco distantes do Senhor, conseguirmos nos centrar como nos centramos agora nessa fluidoterapia e renovarmos o nosso compromisso, motivarmos-nos novamente como estamos motivados nesse instante. Por isso, Deus, faça, contando, obviamente, com a nossa colaboração nesse instante, da nossa casa, um antro de luz. Que seja o nosso lar, Deus, um ponto luminoso nessa terra, onde as energias de amor ali se sentem à vontade para estabelecer-se. E que possamos nós, na busca por uma encarnação bem vivida, encontrar os recursos de reequilíbrio no nosso lar, Deus. Portanto, vemo-nos nesse instante na nossa casa e como somos pontos de luz por estar vivendo essa fluidoterapia em sua máxima intensidade, expandimos essa luz para todos os cantos no nosso lar, para fazer com que o nosso lar possa receber essas energias benditas, como nós recebemos nesse momento. E que possamos ter em mente que o nosso estado íntimo depende sempre das nossas escolhas, que acontecem a todos os instantes, e que o Senhor também nos ajude, Deus, a manter em mente o guia de comportamento adequado para fazer com que as nossas escolhas estejam alinhadas ao Evangelho de Jesus. Guia esse que São Francisco, em toda a sua sabedoria, nos trouxe, nos deixou de maneira tão clara, precisa e sem nenhum questionamento ao dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Gente, foi muito bom estar com vocês essa noite. Vocês possam ter uma semana maravilhosa, bem gostosa e bem vivida. Tá bom? Vamos. Alô, Joãozinho.